Oi, meu nome é Ana Kéuria e eu estou aqui novamente para falar sobre mais um dos livros da série Os Bridgertons. Hoje nós vamos falar sobre o sexto livro, que é esse aqui, ó. O Conde Enfeitiçado. Ele vai contar a história de Francesca, que é a sexta filha de Edmund e Violet, e de John. Francesca, ela sempre foi a mais calada de todos os 8 filhos de Violet. Ela sempre foi mais reservada, mas não deixa de ter personalidade e tal. Esse é o tipo de pessoa que tem seus próprios interesses e não é de ficar se escondendo. Mas ela sempre foi muito reservada. Primeiramente, ela se casou com John. John, ele era o conde de Kilmartin, ele era escocês. E John, ele era um marido muito amável. Francesca se apaixonou por ele quando o viu. À primeira vista, eles dois se apaixonaram e logo quiseram se casar. Só que John, ele era primo de Michael. O pai de Michael e de John eram irmãos e eram gêmeos. Porém, o pai de John nasceu alguns minutos antes. E aí o pai de John era o conde, se tornou o conde, né? E como o pai de John, logicamente, teve filho homem, quando ele morreu, o título foi para John. E o pai de Michael, com o tempo, também acabou falecendo. E quem criou o Michael foi o pai de John. Então, assim, eles dois foram criados como se fossem irmãos. E eles não tinham intrigas entre eles. E, assim, John sempre foi muito amável, tinha o maior carinho por Michael, já que também John não tinha irmãos e Michael também não. E com o tempo, John se casou, né, com Francesca e Michael se apaixonou por Francesca quando viu. Só que como ele conheceu ela algumas horas antes do casamento, se eu não me engano, 36 horas antes do casamento, ele, lógico, por respeito a John, ele nunca revelou seus sentimentos, sempre deixou transparecer que ele era sempre aquele mulherengo. E Francesca gostou de Michael como amigo, né, porque ela era muito apaixonada pelo marido. E aí, 2 anos após o casamento de Francesca e John, John morreu. Ela tinha saído para dar um passeio com Michael e aí Michael fez companhia para ela, né? Porque já estava quase ao anoitecer e ela não poderia sair sozinha. E como John tinha algumas coisas para resolver mais tarde, ele não quis ir e foi se deitar. E Michael foi fazer companhia para Francesca. Só que aí, quando Michael e Francesca retornaram, veio a notícia de que John tinha morrido enquanto dormia. E aí foi um choque para todos eles, né? Saber da morte de John. Francesca ficou arrasada, Michael também. E aí veio aquela questão, né? Sobre o título. Porque como John, ele era o herdeiro, né, do condado de Kilmartin, tinha que ter uma pessoa para substituir. E como Francesca era casada com John, tinha que saber se ela estava grávida. E logo ela descobriu uma gravidez, porém tinha que esperar para ver se essa gravidez ia para frente e se o filho seria homem ou mulher. E aí tinha que conferir se realmente era homem, né? Porque se fosse mulher, corria o risco de querer trocar o bebê e colocar um homem no meio. E se caso Francesca não tivesse um filho, o título iria para Michael. Francesca acabou perdendo o bebê e aí Michael teve que assumir o título de conde. Ele no início não queria, mas teve que assumir, né? Só que aí Michael estava achando muito complicado se ficar próximo de Francesca, porque ele ainda a amava. Mesmo tendo passado já 2 anos, ele ainda a amava e não se achava digno de conquistar a Francesca. Então ele resolveu ir embora, foi para a Índia.
e lá ele ficou por 4 anos. E aí, então ele resolveu voltar. Ele tentou manter contato com Francesca, mas Francesca não aceitou, porque ela ficou muito magoada com ele, principalmente pelo fato de ele ter ido embora sem se despedir dela. E aí, 4 anos depois, Michael volta, já no ano de 1824, e aí o reencontro deles dois foi cheio de surpresas. Francesca ainda não tinha se casado, ela ficou tomando conta da herança, né, do condado, e Michael nunca se opôs a nada. E aí ele teve que tomar as rédeas da situação, e Francesca queria se casar, que ela queria ter filho. Ela nem tanto queria casar, ela queria muito ter filho. E aí ela até começou a analisar algumas propostas, né? Alguém que poderia ser digno de se casar com ela, mas acabou que ela se casou com Michael. Michael achava que a ideia não ia ser boa no início, mas ele analisou, apresentou os benefícios para Francesca, e Francesca relutou um pouco no início, mas acabou aceitando o casamento, viu que era interessante, né, o casamento entre eles dois, e eles logo se casaram praticamente às escondidas, né, sem a família, nem a família de Michael estava presente, nem a de Francesca. E nesse meio tempo também do casamento de Francesca, quando ela resolveu se casar com Michael, Colin havia se casado com Penélope, Heloise estava se casando com Philip, e Francesca tinha ido para a Escócia, estava lá novamente, né? Que ela passou a temporada de 1824 em Londres, mas aí, para se afastar um pouco de Michael, ela resolveu voltar para a Escócia, e lá ela acabou se casando. Michael foi atrás dela, aí lá eles se casaram e viveram felizes. Bom, essa é a história do 6º livro, espero que vocês tenham gostado, e eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o resumo por escrito do livro que está no meu blog. Esse é o livro, O Conde Enfeitiçado. Bom, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.